Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Mais uma vez aqui presente para dar continuidade às reflexões sobre o tema do nosso sínodo. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. No vídeo anterior, nós tratamos sobre um pouco da história do sínodo, a contextualização histórico-social e pastoral desta instituição chamada sínodo. O tema número 2, o nosso vídeo número 2, nós vamos tratar a temática dele, nós podemos dizer o seguinte, são as diretrizes, e as orientações para auxiliar esta primeira fase de escuta e consulta ao povo de Deus nas igrejas particulares, Então, diretrizes e orientações não são regras, mas são diretrizes e orientações as quais elas vão auxiliar o sínodo sobre a sinodalidade. São orientações. A igreja, eu disse, em 2018, mudou totalmente o aspecto da celebração do sínodo. Já falamos no vídeo anterior, Episcopalis Communion, de 15 de setembro de 2018. E será um sínodo diferente, já dissemos. E a igreja elaborou também um documento preparatório recentemente, que falamos no vídeo anterior. E a igreja também preparou um vademecum para esse tema do sínodo, para uma igreja sinodal, comunhão e participação. Ela elaborou um documento chamado vademecum. O que é vademecum? Vai comigo. É uma espécie de manual de uso frequente, uma agenda, um livro frequente que vai comigo, um apoio prático, um guia prático para os referentes diocesanos organizarem com o povo de Deus esse guia prático para as igrejas locais. E é dele que nós vamos falar. O que contém esse vademecum? Já disse, há diretrizes e há orientações para esse sínodo sobre a sinodalidade na igreja. Comunhão, participação e missão. E é isso então que eu vou falar. Poderíamos chamar de diretrizes e orientações para a realização do sínodo nas igrejas particulares, que iniciou-se dia 17 de outubro de 2021 e irá até 30 de abril de 2022, a fase das igrejas locais. Primeira coisa, eu já expliquei. Qual é o objetivo desse documento chamado vademecum? Já expliquei. Vai comigo, um guia prático, um manual de referência. Ele foi concebido como um manual que acompanha o documento preparatório ao serviço do itinerário do percurso sinodal. Os dois documentos são complementares. Deve ser lido, o documento preparatório junto com esse vademecum, que são as diretrizes e orientações para este caminho da sinodalidade. E é importante observar, que essa 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujo tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, é isso que nós queremos então explicar. Para ajudar as igrejas locais a se organizarem. Nós aqui na Arquidiocese, como chegar nas nossas quase 150 paróquias, em nossas comunidades, como atingir as comunidades religiosas, as comunidades de vida, institutos seculares, os batizados e as batizadas, os leigos e leigos de toda a igreja. Quero dizer de antemão que isso não são regras, são diretrizes e orientações para ajudar nesse caminho de escuta e diálogo em nível local deste sínodo. É muito importante este envolvimento dos fiéis. Então essa é a primeira pergunta. Qual é o objetivo? Já disse. Outra coisa importante, o documento preparatório, ele recorda-nos o contexto que esse sínodo está a ter lugar. Nesta pandemia global, conflitos locais, crise vexatória internacional migratória,
problemas locais e internacionais, impacto das alterações climáticas, várias formas de injustiça, racismo, violência, perseguição, as sombras de um mundo fechado, denunciado pelo Papa Francisco em Fratelli Tutti. Então este é o problema que estamos vivendo. E este mal prejudica nós todos, diz o Papa Francisco em Fratelli Tutti, número 32. Outra perguntinha, já falamos, o que é a sinodalidade? Antecedente do sínodo, né? Ao convocar o sínodo, o Papa convida toda a igreja a refletir sobre esse tema que é decisivo para a vida e missão da igreja. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da nossa igreja no terceiro milênio. Esse segmento, é seguir a renovação da igreja proposta pelo Concílio Vaticano II. Este é o caminho em conjunto. Temos que conhecer a nossa igreja. E eu dizia no vídeo anterior, pelo menos no Menditio e Gaudium et Spes, nós temos que conhecer para entender este caminho da comunhão, da missão, né? E da nossa participação. O sínodo é uma palavra já antiga da tradição da igreja. Eu já falei para vocês no vídeo anterior, está em Atos 9, Atos 19, Atos 22, Atos 24. Os discípulos eram conhecidos como discípulos em caminho, ou do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 16. Outra perguntinha. Qual é o objetivo desse sínodo? Quais os objetivos do processo sinodal? A igreja reconhece que a sinodalidade é parte integrante da verdadeira natureza de ser da igreja. Não é apenas um slogan, temos que concretizá-la na igreja. Ser igreja sinodal exprime-se nos concílios ecumênicos, no sínodo dos bispos, nos sínodos diocesanos e nos conselhos diocesanos e paroquiais. Há maneiras pelas quais nós podemos experimentar formas de sinodalidade pela igreja afora. Já existe muita, mas precisamos concretizá-la. De fato, a sinodalidade não é tanto ainda um acontecimento concreto na igreja. É ainda um slogan, mas a ideia do Papa Francisco é concretizá-la na nossa missão, comunhão e participação. Ser concretamente uma igreja sinodal. Não só um slogan, mas algo que se concretize. Por isso tem que atingir a todo o povo de Deus, o sacerdócio comum, os batizados e as batizadas. Pois o mandato, como eu já disse no vídeo anterior, Mateus 29 e 19, é a todos e a todas. Nós estamos indo do local ao universal. Primeiramente, de 17 de outubro até 30 de abril de 2022, nas igrejas locais, arquidioceses e dioceses. Como é que este caminhar juntos tem lugar hoje, em diferentes níveis, do local ao universal, permitindo que a igreja anuncie o Evangelho? Quais os passos que o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos como igreja sinodal? Lá na paróquia, lá na capela, lá na diocese, lá na arquidiocese, lá na CNBB, lá no CELAM, na super-região, lá no Vaticano. Então é do local ao universal. Primeiro, o processo amplo de escuta coletiva é local, nas igrejas particulares, locais. Depois, enviaremos os dados, serão tabulados. Depois começa um processo de setembro de 2022 a março de 2023, nas 7 grandes conferências regionais, nas super-regiões. O CELAM, na América Latina, com sede em Bogotá, depois a Conferência da América do Norte, a Conferência da Europa, a Conferência da África, a Conferência da Oceania e as 2 conferências da Ásia. 7 grandes conferências, super-regionais. E depois vai ao nível universal em outubro de 2023, no Sínodo dos Bispos. Qual é o objetivo do Sínodo? O objetivo do atual Sínodo é escutar, como todo o povo de Deus, o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja hoje, nos nossos dias de terceiro milênio, nos dias zodiacos. Nós nos fazemos escutar juntos a palavra de Deus e a Sagrada Escritura, na tradição viva da igreja, à luz do discernimento
E é importante observar que o objetivo do sínodo não é ficar produzindo mais papel, mais material, mais documento. Pelo contrário, o sínodo destina-se a inspirar as pessoas, sonhar com a igreja que somos chamados a ser, fazer florescer a esperança das pessoas, estimular a confiança e pôr uma venda, tapar as feridas da divisão, do ódio, dos escândalos, dos abusos sexuais, a tecer relações novas e profundas, uns com os outros, a iluminar as mentes, a aquecer os corações, dar um novo impulso, um novo dinamismo à nossa missão. Então é muito importante nós recordarmos isso, rumo à comunhão e missão que Deus nos chama a igreja a viver nesse terceiro milênio. Nós temos que, o objetivo no fundo é renovar a mentalidade eclesial, garantir o futuro da igreja. E o futuro da igreja será a sinodalidade. Outra coisa que nós poderíamos dizer, por que o tema desse sínodo por uma igreja sinodal? Comunhão, participação e missão. Porque o Papa recordava, ao comemorar o 50º da instituição do sínodo, o Papa Francisco em 2015, o mundo em que vivemos e que somos chamados a amar e a servir, mesmo nas suas contradições, exige da igreja o reforço das sinergias em todas as áreas de missão. Este é um chamamento à cooperação na missão da fé da igreja, dirigido a todo o povo de Deus. E o Papa então escolheu como ideias, forças, elementos chaves, 3 palavras-chave: comunhão, participação e missão. A temática é para uma igreja sinodal, concretamente, comunhão, participação e missão. E as 3 dimensões que queremos atingir: comunhão, participação e missão. Ou seja, no fundo, é o diálogo. Este Papa é o grande artífice do diálogo, se mostra artífice, artesão do diálogo, arqueólogo do diálogo em Fratelli Tutti, diante do mundo individualista e que se fecha à sombra de um mundo fechado. Essas 3 dimensões estão profundamente interrelacionadas. Elas são os pilares vitais de uma igreja sinodal: a comunhão, a participação e a missão. Não há hierarquia entre elas. Olhe lá na logomarca, caminham na mesma linha. Pelo contrário, cada uma enriquece e orienta as outras 2. Há uma relação dinâmica entre essas 3 palavras-chave, essas 3 ideias, forças: comunhão, participação e missão. Comunhão, Deus nos reúne como povos diversos de uma só fé, através da aliança que Ele oferece ao seu povo. A comunhão que partilhamos encontra as suas raízes as mais profundas raízes no amor trinitário, na unidade trinitária e na reconciliação feita por Jesus na cruz, por Deus Pai que nos une, o Espírito Santo que nos une o Pai e o Filho e nos une a nós todos nesta comunhão intratrinitária. E é aí que nós vamos ter como base o sensus fidei, o sentido dos fiéis que vamos partilhar e escutar. E este chamamento que Deus faz é a todo o povo. A participação é o envolvimento a todos que pertencem, que estão nessa comunidade de pertença, igreja, povo de Deus, leigos e leigas, consagrados e consagradas, ministros ordenados, para que se empenhem no exercício de uma escuta respeitosa uns dos outros, E é importante observar que a participação fundamenta-se no fato de que todos os fiéis são capacitados a serem chamados a colocar-se a serviço uns dos outros, já que todos recebemos o dom do Espírito Santo, tanto no batismo como esta marca indelével na crisma. E a missão, a igreja existe para evangelizar. Sem missão, não há razão de ser da igreja. Nunca podemos estar centrados em nós mesmos. Esta igreja em saída, que pede o Papa Francisco em Evangelii Gaudium. A nossa missão é testemunhar o amor de Deus
em toda a grande família humana. Por isso, essas são as 3 palavras-chave. E a experiência em nível local. A primeira fase do processo sinodal é uma fase de escuta nas igrejas locais, após uma celebração de abertura do Papa, 9 e 10 de outubro em Roma, e nas dioceses, dia 10 de outubro, nas dioceses do mundo. A finalidade da primeira fase sinodal é essa que estamos, do dia 17 de outubro de 2021 a 30 de abril de 2022, é favorecer um amplo processo de consulta para recolher a riqueza das experiências da sinodalidade vivida nas diferentes articulações, envolvendo pastores e fiéis das igrejas particulares nos diversos níveis, e destina-se ao povo de Deus, leigos e leigas, fiéis, presbíteros, diáconos, a todas as igrejas locais, à vida consagrada, aos institutos de vida secular, e quero atingir a todas as comunidades, movimentos laicais, associações de fiéis, grupos eclesiais, encorajando a todos e a todas nesse processo sinodal. O diálogo é esse antídoto, é este remédio, é a base de tudo. E é importante atentar ao máximo de inclusão nessa participação, chegando ao maior número possível de pessoas, especialmente as que estão na periferia, muitas vezes excluídas e esquecidas da participação. Por isso, o desenvolver do processo sinodal em nível local requer discernimento à luz do Espírito Santo, da palavra, acessibilidade, assegurar-se que um número maior de pessoas irão participar, sensibilidade cultural, abraçar a diversidade no meio das comunidades locais, a inclusão, fazer o esforço para incluir a todos e a todas, parceria com o modelo de igreja corresponsável, respeito pela dignidade e a opinião de cada um, uma síntese precisa, transparente e um processo de escuta justo. E os princípios do processo sinodal, quem é que pode participar? Todos os batizados e as batizadas, né? É importante, Jesus é pastor de todo o rebanho, João 10,6. Todo o rebanho sob um único pastor. O ministério de Jesus mostra-nos que ninguém é excluído do plano salvífico de Deus. Outra coisa importante, que eu já falei para vocês, né? Lumen Gentium 1,13, salienta que todos os homens e mulheres são chamados ao novo povo de Deus. E Mateus 28,19, ide por todo o mundo. Este mandato missionário é a todos e a todas. A totalidade dos fiéis, Lumen Gentium 12, incentiva, sob a unção do Espírito Santo, não pode enganar-se na fé. Por isso é muito importante, né, esse Sensus Fidei, que envolva todos os batizados, todo o povo de Deus. O objetivo da fase diocesana é consultar todo o povo de Deus, todos os batizados. Ninguém pode ficar fora, não importa a sua filiação religiosa, ninguém pode ficar excluído. E um processo sinodal, um processo que é verdadeiramente sinodal, é aquele processo de escuta, discernimento e participação. Escuta através da tradição viva da palavra de Deus, escuta do povo de Deus. Esse processo é um processo espiritual, não é um exercício mecânico de estatística e recolhimento de dados. Ele tem em vista o discernimento espiritual. Requer que nos exercitemos na arte do discernimento espiritual e comunitário, à luz do Espírito Santo, na tradição da nossa fé. Escuta de Deus até ouvir com Ele o grito do povo, a escuta do povo, até respirar nele a vontade que Deus nos chama. E na logomarca, essa grande árvore, né? Eles respiram deste ar, dessa grande árvore cheia de sabedoria, a árvore da vida, a cruz. É importante
que é um modo de vida fundamentado no Cristo, orientado pelo Espírito Santo, vivido para a glória de Deus Pai. Então a igreja oferece as chaves para esse discernimento espiritual. As principais atitudes para participar nesse processo sinodal ser sinodal exige tempo e partilha. Ser sinodal exige humildade de escutar e deve corresponder à coragem de falar. Ser sinodal é ser um homem ou uma mulher do diálogo que nos conduz à novidade. Ser sinodal é a abertura, a conversão e a mudança. Ser sinodal é um exercício eclesial e espiritual de discernimento. Ser sinodal é ser sinal de uma igreja que escuta e caminha. Ser sinodal é deixar para trás preconceitos e estereotipos. Ser sinodal é vencer o maldito vírus e flagelo do clericalismo que está corroendo a igreja. Vocação é serviço, não é poder. Ser padre, ser diácono, ser consagrado, ser um leigo engajado não é uma honra, é um serviço na igreja. Vocação e missão não é poder, é serviço. Temos que vencer esse maldito clericalismo incrustado na igreja, entre o clero, mas muito mais nos leigos, né? Temos que curar o vírus da autossuficiência, achar que nós sabemos tudo. Todos estamos no mesmo barco, todos formamos o mesmo corpo de Cristo. Não temos que ser autossuficientes e querer ser melhor que ninguém. Derrotar as ideologias, evitar o risco de dar mais importância às ideias do que às realidades da vida. Ser sinodal é dar origem à esperança, é ser movido pelo dinamismo do princípio esperança. Ser sinodal é um tempo de sonhar e gastar tempo com o futuro da igreja. Ser sinodal é ter uma perspectiva inovadora. Ser sinodal é ser inclusivo. Ser sinodal é ter uma mente aberta. Ser sinodal é ouvir a todos e a cada um. Ser sinodal é compreender e caminhar juntos. Ser sinodal é compreender o conceito de uma igreja corresponsável, nossa comunidade de pertença. Ser sinodal é também escapar e evitar as armadilhas que nos colocam e dificultam o progresso sinodal, porque há muitas armadilhas que querem dificultar a promoção da vitalidade e a fecundidade do processo sinodal. A primeira armadilha que devemos evitar é a tentação de querermos ser o guia de nós mesmos, ao invés de deixarmos nos guiar pelo Espírito Santo. A segunda armadilha ou tentação é a tentação de nos concentrarmos em nós próprios e nas nossas preocupações imediatas e deixar de lado o processo sinodal. Ele é o mais importante nesse momento, em nossa paróquia, em nossa capela, em nossa catequese, em nossa diocese, em nossa arquidiocese, em nosso regional, em nossa Conferência Nacional dos Bispos. Temos que implantar esse sonho de Deus para a nossa igreja em nível local. Evitar a tentação de apenas ver problemas. Tem gente que só sabe ver problemas e não soluções. Para cada problema temos que encontrar solução e não o contrário. Para cada solução encontrar um problema. Evitar a armadilha e a tentação de nos concentrarmos apenas nas escrituras e esquecermos das pessoas, de fomentar a comunhão entre as pessoas. Evitar a tentação de um olhar que não ultrapassa os limites visíveis da igreja. Evitar a tentação e a armadilha de perder de vista os objetivos do processo sinodal. Evitar a armadilha e a tentação do conflito e a divisão, pois Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, 21, que todos sejam um.
evitar a tentação de tratar o sínodo como uma espécie de parlamento, uma batalha política divisionista. Ao contrário, evitar o antagonismo, né? E essas coisas que ameaçam a nossa unidade, né? Claro, a gente sabe que unidade não é uniformidade, mas é importante, à luz do discernimento do Espírito Santo, chegarmos então a uma consenso mínimo, eu digo. E é importante também evitar a tentação de escutar apenas aqueles que estão envolvidos nas atividades da igreja. Temos que chegar também àqueles que estão longe, né? E atingir essa proporção dos afastados da fé. E, por fim, eu vou traçar uma pequena caminhada dessa 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cuja temática, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Dizendo como é que vai ser um pouco a caminhada, né? Nós temos a Secretaria Geral em Roma, permanente do Sínodo, o documento preparatório, né? Depois temos esta fase. Então, o documento preparatório, que surgiu em setembro de 2021, junto com o Vademecum, mas já em 2018, aquela Constituição Apostólica Episcopalis Communium mostra que esse sínodo será diferente de todos. Depois, de 17 de outubro de 2021 a 30 de abril de 2022, as igrejas locais, né, e outras realidades eclesiais nas dioceses, a fase sinodal. Até o final de abril é a síntese elaborada pelos sínodos também das igrejas orientais e pela CNBB, aqui no nosso caso, as conferências episcopais de cada diocese. Depois, e aí se elabora o instrumento Laboris número 1, que é o resultado das consultas nas igrejas locais, particulares. Depois iremos para as supra-regiões, as grandes 7 conferências regionais, 2 na América, 2 na Ásia, uma na Europa, uma na África, uma na Oceania. E é importante, assembleias eclesiais regionais continentais, né? Que elas têm que estar prontas já com a sua síntese em março de 2023. Depois, em março de 2023, até o final, 7 documentos finais das assembleias das grandes regiões chegarão ao Vaticano, né? E logo se fará, em junho de 2023, o Instrumentum Laboris número 2. Como instrumento Laboris número 1 das igrejas particulares, das dioceses, e o instrumento Laboris número 2 das grandes regiões, né, continentais, os bispos terão isso em mão e reunidos no sínodo, né, dos bispos em outubro de 2023, eles vão então discutir, expressar os seus votos para o futuro da igreja. E é bom que em cima desses documentos, da ampla consulta a todos os fiéis católicos, né, tem esses 2 instrumentos Laboris, em cima da consulta às igrejas particulares e também das assembleias continentais, o segundo documento, os bispos terão tudo isso em mão, nesse processo de escuta, para discutir, refletir, analisar, criticar e expressar-se através do seu voto. E depois, então, o sumo pontífice, que é o presidente, né, do sínodo permanente, ele então pode elaborar decretos ou normas a partir disso, ou documento, que daí será a fase da aplicação
desse sínodo em vista da renovação de toda a Igreja Universal, composta por 1.300.000.000 de católicos, 415.000 padres, mais ou menos, pouquinho mais de 5.000 bispos atuantes e também os eméritos, e claro, todas as congregações religiosas, comunidades de vida, mas é importante aqui assinalar o povo de Deus, o sacerdócio comum, né? Porque vocação, missão e participação não é uma honra, não é poder a vocação, é serviço. Quem quiser ser maior que o outro, Marcos 10, seja o último de todos e o maior servidor. Jesus deu esse exemplo na quinta-feira santa, lavando os pés dos demais. João 13. Temos que resgatar a ótica do serviço e não da clericalização, e não do poder, e não da honra. Tenho dito, que Deus nos abençoe e guarde. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.